quando os bolcheviques chegaram ao poder na Rússia, eles trouxeram consigo uma nova concepção de educação e ensino. Educadores como Stanislav Chatsky tornaram-se os campeões dessa nova ideia de escola que transformaria os homens e a sociedade para melhor. O projeto introduziu várias disciplinas novas, de caráter fortemente sociológico, voltadas para a construção de cidadãos conscientes e revolucionários, ao mesmo tempo em que desenfatizava a importância de disciplinas clássicas como matemática e o ensino da língua. Também eliminava o dever de casa, as provas, as notas de avaliação e diminuía a importância da disciplina, da formalidade e da hierarquia entre professor e aluno. E procurava enfraquecer o poder dos pais sobre os filhos, para que esses ficassem sob domínio completo dos professores, ou seja, do Estado. Projetos de transformação da sociedade por meio da educação e diretrizes impostas por um comitê estatal centralizado são uma constante nos países influenciados pela retórica revolucionária, e no Brasil não seria diferente. Em setembro de 2023, um decreto presidencial convoca em caráter extraordinário a Conferência Nacional de Educação 2024, a CONAE, que ocorreu agora, no dia 30 de janeiro deste ano, em Brasília. Essa conferência define os temas e as diretrizes para o Plano Nacional de Educação, o PNE. Talvez você não tenha ouvido falar a respeito, mas o PNE é o programa que define a orientação que a educação no Brasil assumirá durante 10 anos, formando toda uma geração de brasileiros. Ou seja, essa é uma das pautas mais sérias do momento. E talvez, por isso mesmo, não esteja sendo reportado pelos grandes veículos de comunicação com a devida importância. Agora, nós vamos revelar a você o que está sendo planejado para a educação no Brasil por uma ampla articulação entre grupos progressistas e o governo. Preste bastante atenção, porque o tipo de pessoa que o seu filho ou filha vai ser daqui a 10 anos depende disso. Educação voltou! Educação voltou! Democracia é isso. É respeitar diferenças, é respeitar o direito de um e do outro. Quer tomar café de manhã, almoçar, jantar. Se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. Isso não pode faltar no seu kit democrático, não pode. Brochezinho apoio na massa, é isso, ó. Quem é que dizia que o povo não ia voltar a comer picanha? Quem é que dizia que o povo não ia voltar a tomar cervejinha? As pregas sapatão, estamos organizadas pra fazer revolução. Tanto resistindo para que os nossos corpos, as nossas corpas não sejam violados nesse espaço. A exclusão das travestis e das transexuais é uma exclusão permitida de maneira cruel e religiosa. Uma variedade de cachaça. A gente está formando militante mesmo. E a gente precisa manter viva a militância na sala de aula. Em uma época normal, a criação e aprovação de uma diretriz para o ensino seria apenas uma matéria entediante e burocrática, sem nenhum interesse especial para o grande público. No entanto, não vivemos em uma época normal. O país se vê fraturado em duas visões de mundo opostas e hostis, que se enfrentam em vários campos, um dos quais é a educação. O que está em jogo não é nada menos do que a total conquista dos corações e mentes dos jovens do Brasil. Quando se fala em educação, o que está em jogo é o futuro. O Plano Nacional de Educação é um planejamento feito de 10 em 10 anos que visa estabelecer diretrizes e estratégias através de 20 metas para o avanço da educação brasileira. Todo o funcionamento do sistema educacional se baseia no PNE e, através das suas estratégias e diretrizes, busca-se o avanço da educação. Há muitos motivos para olhar com atenção para o processo que definirá o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Para começar, o
caráter extraordinário em que a Conferência Nacional de Educação foi convocada pelo governo. A participação desproporcional de agentes políticos sem nenhum conhecimento ou credibilidade no tema da educação, como o MST, CUT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, bem como diversas ONGs e movimentos sociais cujos interesses se alinham com o de fundações estrangeiras, como a de Jorge Soros. Há também o fato de todo o processo ter sido conduzido de forma apressada e pouco transparente, e a hostilização e tentativa de silenciamento dos participantes não alinhados com as pautas progressistas. Olha, o documento, que tinha um monte de ataques em vários pontos deficientes, foi submetido aos municípios dias antes da realização de conferências municipais. Não houve tempo hábil para debate, para aprofundamento. Foi muito, muito corrido. Tanto assim que o decreto saiu em setembro, depois o documento saiu em cima da hora das conferências. Então, realmente, esse debate precisa ser bem aprofundado. A mídia sequer havia noticiado sobre a CONAI. Eu, pelo menos, não vi nenhuma notícia relevante sobre a CONAI, sobre a sua realização. E é um tema que deveria ser fortemente divulgado. O envolvimento da população na CONAI, nas etapas municipais e estaduais, principalmente, era de suma importância. A conferência foi convocada em caráter extraordinário justamente para manter a hegemonia da esquerda dentro da educação brasileira. Esse quadro preocupante se confirma quando analisamos o teor do documento final, que servirá de base para a elaboração do PNE. As intenções políticas e orientação ideológica são evidentes e substituem a abordagem tradicional focada no aprendizado de habilidades e conhecimentos úteis para o indivíduo, preparando para a vida em sociedade e profissional. Já na introdução, ocorre uma menção ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff, dando um teor de revanche ao documento. Teor reforçado com a defesa do fim da reforma do ensino médio, aprovada em 2017 no governo Temer. O comportamento de professores e delegados presentes na conferência deixa claro o seu caráter inegavelmente político-partidário. A proposta atual, que veio no documento, ataca escolas militares, ataca educação privada, ataca escolas profissionais, ataca a participação de pais na vida dos filhos, ataca setor privado, ataca agronegócio. Então, esse não é um documento ideológico, isso tem que ser um documento que represente a educação brasileira. Ataque ao homeschooling. Homeschooling nada mais é do que a possibilidade dos pais escolherem como educar seus filhos. Isso é de suma importância em qualquer lugar do mundo, mas é mais ainda no Brasil, onde nós temos um modelo educacional totalmente falido. Então você não dá aos pais a possibilidade de ao menos escolher como educar os seus filhos e transferir isso para o Estado, é um modelo totalmente soviético e vai totalmente na contramão das liberdades individuais que nós defendemos. Atacaram também o agronegócio de maneira muito veemente, o agronegócio que sustenta o PIB brasileiro, o agronegócio que gera emprego e renda e o agronegócio que alimenta o mundo. A associação de pais que estava presente na CONAI foi a associação mais vaiada, mais xingada, mais hostilizada. E por fim, e não menos importante, fazem também um ataque brutal às escolas particulares. Tratam as escolas particulares como verdadeiros carrascos da educação. Bom, esses ataques às famílias educadoras, às escolas militares, a luta contra a doutrinação ideológica, as escolas privadas, tudo isso claramente vai contra os interesses de uma parcela significativa da população. E também atenta contra o princípio constitucional da pluralidade de concepções pedagógicas, que não é nunca colocado em prática. E também tem a luta contra o agronegócio, que cria ainda um ressentimento contra aqueles que produzem e geram riqueza no Brasil, que é uma postura típica de socialistas, né? E isso sem contar que o documento reforça pautas identitárias que não estão por si só atreladas à qualidade da formação intelectual das crianças. A sanha persecutória e revanchista salta aos olhos no uso despudorado de termos pejorativos para se dirigir a setores significativos da população que calham de não compartilhar os valores dos ativistas da CONAI. Um flagrante desrespeito à Constituição, que em seu artigo 205 afirma:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O documento final da CONAI está longe de ser um texto pautado por considerações técnicas e lastreado na vivência democrática. É um documento passional que reflete a visão de uma eterna luta ideológica em uma sociedade dividida, entre nós contra eles, amigos ou inimigos. Assim, também encontraria o artigo 1º da Constituição, que preconiza o pluralismo político. O texto fala abertamente contra escolas cívico-militares, ignorando dados do próprio MEC, segundo os quais, em escolas que passaram a ser geridas pelo modelo de programa de escolas cívico-militares, a violência física foi reduzida em 82%, a violência verbal diminuída em 75% e a violência patrimonial em 82%. A evasão e o abandono da escola diminuíram em quase 80%. E 85% da comunidade respondeu satisfatoriamente ao ambiente escolar após a mudança para o modelo cívico-militar. Infelizmente, a CONAI parece operar por um parâmetro segundo o qual, se alguma coisa funciona e se é boa para o Brasil, deve ser interrompida imediatamente. Assim como no caso da experiência bolchevique do começo dos anos 20 da União Soviética, a noção de educação progressista moderna se afasta da experiência consagrada no ensino ocidental, que visa formar adultos dotados de cultura, conhecimento e capacitação, e privilegia o ensino de disciplinas de teor sociológico e identitário. Já não é mais uma educação para brasileiros, mas para determinados grupos privilegiados que deverão receber tratamento especial. Nessa visão, o ensino tradicional de disciplinas como matemática e português é visto como mera ferramenta perpetuadora de opressão e preconceito. Agora, o domínio da matemática é associado com o racismo e colonialismo. E o mesmo acontece com o domínio da norma culta da língua. É possível ver claramente o que a CONAI considera como os elementos mais importantes da educação. O termo racismo aparece 24 vezes no documento. Sexual aparece 26 vezes. Gênero, 39. Diversidade, 137 vezes. O termo matemática aparece apenas 4 vezes. Em uma dessas vezes, é apenas para fazer a ressalva de que o resultado do desempenho dos estudantes ou sua proficiência em língua portuguesa e matemática não é parâmetro suficiente para definir a qualidade da educação. O que é bastante conveniente, considerando que o Brasil consistentemente tira os últimos lugares em todo tipo de ranking educacional mundial. Certamente, é mais fácil mudar no Brasil os parâmetros pelos quais a educação é avaliada no mundo inteiro do que efetivamente elevar a qualidade da educação. O declínio da educação no Brasil é uma ferida antiga na alma nacional, que décadas de governo de esquerda apenas pioraram, apesar das promessas. A progressão continuada, que passa os alunos de ano, mesmo que não tenham aprendido nada, inundou o mercado com profissionais que desconhecem os rudimentos da matemática e da própria língua, ao ponto que antigas referências de qualidade no quesito, hoje em dia, cometem erros grotescos costumeiramente. Esse é o resultado prático das diretrizes educacionais que assolam o país há décadas e que agora retornam com força redobrada. Há também a questão de que falta ao texto final da CONAI o rigor técnico e a objetividade que se espera de um documento que vai nortear ações em escala nacional. O texto parece ignorar a necessidade de fundamentar as propostas de maneira prática, como se partisse do pressuposto de que essas propostas já estão justificadas sem necessidade de maiores explicações. O texto tampouco se preocupa em oferecer indicadores adequados para monitorar o progresso efetuado, ou em se certificar de que determinados valores são alcançáveis dentro dos prazos estabelecidos. Esse já é um problema crônico do PNE. Por exemplo, em sua edição anterior, de 2014, ela já estipulava que 10% do PIB nacional seria destinado à educação. Uma meta irreal, até para países de primeiro mundo, que nunca foi alcançada e que mascara o fato de que o problema da educação no Brasil é, em grande parte, um problema de gestão e não de verbas. Um documento sério traria propostas de onde esses recursos sairiam, se viriam de outras áreas, de novos impostos, entre outras informações indispensáveis. A ausência desse tipo de preocupação é, no mínimo, intrigante,
Considerando que o governo federal já disponibilizou guias práticos para o desenvolvimento e a avaliação de resultados em políticas públicas, mas a CONAI não utilizou nenhum deles. Fica-se com a impressão de que o PNE, em vez de um documento sério, norteador de ações, é uma grande lista de desejos sem nenhuma conexão com o que é possível fazer na vida real. Mas talvez essa nunca tenha sido a preocupação norteadora da CONAI, e o verdadeiro poder de ação do PNE 2024 esteja em outra parte. O INEP fez um relatório mostrando que o Plano Nacional de Educação, nesses últimos 10 anos, teve um nível de cumprimento de metas pífio. E ninguém foi responsabilizado por isso e ninguém parece procurar entender o que deixou de ser feito para que essas metas fossem cumpridas. E não se vê no plano que foi aprovado e pensado agora na CONAI uma disposição para que essa situação seja mudada. Então não acredito no poder transformador do documento ali como um norteador da melhoria da qualidade. Mas a gente também não pode subestimar o peso político dele, visto que se algum gestor municipal ou estadual quiser propor uma política educacional mais focada na qualidade técnica e tirar todo esse caráter ideológico da educação, o Plano Nacional de Educação pode ser usado para prejudicar um trabalho como esse, através do ativismo judicial e midiático, por exemplo. Ao apresentar a situação social brasileira como um campo de batalha entre opressores e oprimidos, ao qualificar a simples necessidade de fazer provas e testes como ferramenta de opressão e injustiça, ao eleger uma nova abordagem centrada no identitarismo racial e sexual como a única educação possível, o PNE 2024 confirmará de forma irreversível o caráter da educação nacional. E se os resultados das últimas décadas servem de prova, não será para melhor. As nossas crianças não estão aprendendo na idade certa e nem depois dela. E isso tem consequências terríveis para o futuro do nosso país. Porque ela não vai participar da construção econômica, não vai estar conectada ao mercado de trabalho, ela vai estar sempre fadada a ficar num cativeiro da ignorância. Vai ter uma educação debilitada e o nosso país não vai avançar. Nossos alunos são os piores alunos da língua materna, são os piores alunos de matemática, os piores alunos de ciências, e isso é fruto dessa educação de péssimo nível que a esquerda vem incutindo nas escolas brasileiras. Eles querem cometer os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Não vai acontecer e as consequências serão desastrosas se esse plano for adiante. O Plano Nacional de Educação é uma das etapas mais importantes no processo de reduzir a vida social brasileira a mero campo de domínio de uma vertente política. Já faz algum tempo que as escolas se tornaram prédios, onde os seus filhos entram como crianças inocentes e saem jovens que odeiam tudo que você ama e desprezam tudo que você respeita. A aprovação do PNE 2024 servirá para garantir que esse estado de coisas jamais mude, que nada interrompa o longo apagar das luzes na educação brasileira. Reclamar que a agenda do PNE tem um viés agressivo e ideológico orientado à esquerda não faz nem sentido. É como reclamar que os círculos são redondos, uma vez que as pessoas que compuseram todo o processo são assumidamente militantes de esquerda, que fazem o que militantes de esquerda fazem. A verdadeira questão é como garantir que o processo de deliberação da CONAI não seja dominado por esses militantes, mas sim que seja composto por uma amostragem fidedigna dos diferentes setores e interesses da população brasileira, de forma a garantir um processo verdadeiramente democrático. Esse é o desafio que se coloca diante de todos os pais brasileiros que não querem acordar daqui a 10 anos com um jovem hostil dentro de casa. Agora o projeto vai para o Congresso e a gente precisa contar com a oposição para derrubar integralmente esse documento, até porque esse Plano Nacional de Educação que foi proposto não está de acordo com o que a maioria da população acredita, até porque o CONAI foi mais um encontro de militantes. E o que precisa ser feito é propor nas comissões algumas emendas que deem um caráter mais técnico e menos ideológico para o documento. A gente precisa pensar em metas claras de melhoria de qualidade, pensar em bons indicadores e principalmente pensar na responsabilização dos atores educacionais, porque não se fala em responsabilidade quando a educação vai mal aqui no Brasil. Tudo vai depender da nossa mobilização. A gente sabe que a esquerda é historicamente mobilizada, mas está acontecendo algo muito bacana.
Nós estamos super organizados, a carta que mandamos para o ministro, as reuniões, contaram com a assinatura de quase 100 parlamentares, tem muita mobilização também, e esse debate vai ter que acontecer. É muito importante que todos os deputados, que todos os senadores, que toda a sociedade civil esteja engajada para não permitir que o plano seja aprovado no Congresso. Então é importante que o povo esteja mobilizado, consciente e que pressione os seus deputados para que dentro do Congresso Nacional isso não seja aprovado. Em qualquer ambiente regido pelo bom senso, após décadas de declínio e fracasso, seria possível avaliar os resultados, confrontá-los com as expectativas e, a partir disso, traçar uma nova rota. Na União Soviética, no final dos anos 20, essa era exatamente a situação. A educação virou uma série de experimentos de transformação da sociedade em detrimento do ensino sério e ênfase em disciplinas sólidas. O resultado foi apenas o aumento do caos no ensino e o declínio dos resultados escolares, assim como vem acontecendo no Brasil. Percebendo os efeitos deletérios na sociedade e a piora na educação, Stalin interveio e decretou que o programa de educação da União Soviética retornaria aos moldes tradicionais, que privilegiam a disciplina, a ordem, o conhecimento e o domínio formal das matérias. Com o retorno dos valores tradicionais de educação, das provas, das notas e de uma metodologia clara de avaliação, pavimentou-se o caminho para um período de florescimento em que a União Soviética amealhou 30 prêmios Nobel e chegou a competir durante algum tempo com a maior potência global no campo mais avançado da tecnologia, a corrida espacial. Era o fim da época dos experimentalismos na educação. Infelizmente, no Brasil, uma reavaliação dos caminhos que temos seguido na educação parece cada vez mais difícil. Aqui, nós apenas dobramos a aposta e aceleramos em direção ao abismo.